Poucos lugares no mundo carregam uma energia tão densa quanto um necrotério. Atrás das portas frias, sob a luz branca e impessoal, repousam corpos que há poucas horas abrigavam histórias, memórias e sentimentos. Mas, e se eu te dissesse que esse não é um lugar silencioso como parece? E se além do que os olhos humanos conseguem ver, ali acontecesse uma das mais intensas transições da alma? Neste vídeo, vamos atravessar os véus que separam os mundos. Vamos revelar o que realmente acontece com o espírito nos primeiros momentos após a morte, quando ele desperta confuso, ainda preso ao corpo, cercado por presenças que a maioria das pessoas nem imagina que existam. Prepare-se para conhecer um cenário espiritual impactante, muitas vezes invisível, mas profundamente real. Se você se interessa por espiritualidade com profundidade, acolhimento e verdade, curta esse vídeo, inscreva-se agora no canal Terapia Espírita e ative o sininho. Sua presença aqui faz parte de uma corrente de luz. Vamos juntos entender por que o necrotério pode ser o fim, mas também o começo. Imagine acordar sem saber onde está, olhar em volta e ver pessoas de branco, instrumentos cirúrgicos, paredes frias, mas ninguém te nota. Você tenta falar, gritar, tocar em alguém, mas tudo parece inútil. A voz não sai, os braços não obedecem, os olhos veem, mas ninguém responde. É exatamente assim que muitos espíritos despertam após a morte física, confusos, aflitos, presos entre dois mundos. Muitos desses espíritos chegaram ali desacordados, vítimas de acidentes ou paradas cardíacas. O último momento que lembram é o hospital. E agora estão em uma mesa metálica, cercados por estranhos que manuseiam seu corpo como se ele não lhes pertencesse mais, porque de fato já não pertence. Mas o espírito ainda sente tudo: o cheiro do formol, o frio do ambiente, o desespero dos familiares ao longe. Esse momento é de extrema fragilidade espiritual. Sem compreender que já morreram, muitos tentam se mover, impedir a autópsia, clamar por socorro. Mas o socorro que realmente precisam não é material, é espiritual. É aí que se inicia a verdadeira batalha, entre o desespero do espírito, que quer voltar para um corpo que não funciona mais, e a necessidade de seguir para uma nova realidade que ele ainda não consegue aceitar. Enquanto o corpo é examinado por mãos humanas, no plano invisível, mãos muito mais sutis também se aproximam. São os socorristas espirituais, enviados por equipes de luz, preparados para acolher os espíritos em sofrimento logo após o desencarne. Eles não chegam com alarde. Sua presença é silenciosa, amorosa e profundamente respeitosa. Estão ali não para obrigar, mas para amparar. Esses trabalhadores da espiritualidade atuam com técnicas magnéticas, passes energéticos, irradiações de luz e vibrações de paz que tentam acalmar o espírito em desespero. Às vezes aplicam um adormecimento suave, um repouso temporário da consciência, para que a dor psíquica seja aliviada e o desligamento do corpo seja completado com menos sofrimento. Outras vezes, apenas permanecem ao lado, esperando o momento certo, porque nem todos estão prontos para aceitar a verdade. A espiritualidade nunca invade o livre-arbítrio. Se o espírito ainda está muito apegado à matéria ou em estado de choque profundo, os benfeitores apenas aguardam, mas sempre envolvem o local com vibrações de amor, tentando sutilmente despertar aquela alma. E mesmo quando não conseguem atuar imediatamente, eles permanecem ali, firmes, como faróis de compaixão, porque o amor verdadeiro espera e respeita o tempo de cada alma para despertar. Nem todos os espíritos aceitam com facilidade a ideia de que morreram. Muitos, ao despertarem no necrotério, entram em um estado de perturbação espiritual profunda. Ainda sentem o peso do corpo, os sentidos físicos parecem ativos, e o ambiente frio ao redor intensifica o desespero. Alguns simplesmente se recusam a acreditar que estão mortos. Esperam acordar, ser socorridos ou até reanimados. Esse estado é comum principalmente em casos de morte repentina, violenta ou inesperada. Quando a vida é interrompida de forma abrupta, o espírito pode ficar preso ao trauma do momento final, revivendo a cena,
negando os fatos e se apegando à ilusão de que tudo não passou de um pesadelo. Apegos terrenos, como o medo de deixar a família, o apego ao corpo físico, ao dinheiro ou ao status, também dificultam o desligamento. Há relatos mediúnicos de espíritos que permanecem ao lado do próprio corpo por dias ou semanas, aguardando algo que nunca virá, o retorno à vida material. Para esses, o necrotério se torna um purgatório terrestre, onde a dor da negação se mistura à sensação de abandono. Enquanto isso, os socorristas espirituais esperam em silêncio, prontos para agir assim que houver uma brecha de lucidez. Porque no mundo espiritual, nenhuma alma é deixada para trás. Infelizmente, nem todos que circulam no necrotério invisível estão ali para ajudar. Há também aqueles que se alimentam da dor, da confusão e da energia vital que ainda emana dos corpos recém-desencarnados. Espíritos obsessores ainda presos a vícios, rancores ou desequilíbrios, veem nesses ambientes uma oportunidade para atuar e até para dominar. Esses seres não aparecem com aparência assustadora. Pelo contrário, muitas vezes se disfarçam com palavras doces, rostos familiares, promessas reconfortantes. Fazem-se passar por entes queridos ou até por guias espirituais, tudo para enganar espíritos frágeis e confusos. E se o desencarnado estiver despreparado, sem fé ou com fortes culpas, pode ser facilmente iludido e arrastado para regiões sombrias do plano astral. Relatos mediúnicos, como os de André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, confirmam a existência de verdadeiros arrastões espirituais nesses locais. Quando a morte ocorre em meio à revolta, vício ou culpa intensa, essas entidades agem rapidamente, tentando capturar o espírito antes da chegada dos benfeitores da luz. Por isso, os necrotérios são considerados zonas de penumbra espiritual, onde o campo energético é extremamente vulnerável. A batalha entre luz e trevas é silenciosa, mas profundamente real, e o resultado dela pode mudar o destino de uma alma. Enquanto os olhos humanos veem apenas silêncio e formalidade, no plano espiritual o necrotério se transforma em um verdadeiro campo de batalha vibracional. De um lado, os socorristas espirituais, armados de amor, luz e paciência. Do outro, entidades sombrias, determinadas a manter o espírito confuso sob seu domínio. É um embate silencioso, mas de consequências profundas. Para proteger os recém-desencarnados, as equipes da luz criam barreiras magnéticas, irradiam orações, formam correntes mentais de proteção e iluminam o ambiente com pensamentos elevados. Tudo isso serve para conter o avanço das trevas e abrir caminhos para o resgate da alma. Cada ação é guiada por mentores superiores, que monitoram com precisão o momento certo de intervir. Essa luta não é feita de gritos ou confrontos diretos. Ela acontece em planos sutis, onde vibração é linguagem e intenção é força. Muitas vezes, a presença de obsessores impede o desligamento completo do espírito, dificultando o trabalho dos benfeitores. Mas há uma arma que sempre rompe a escuridão: a oração sincera. Um simples pensamento de amor, vindo de um familiar, pode funcionar como um farol no meio da penumbra. A espiritualidade do bem jamais desiste. Mesmo diante da resistência ou da dor, ela permanece firme, lutando pela libertação de cada alma. Apesar da dor e da densidade, há momentos em que o necrotério se transforma em um verdadeiro santuário de luz. Quando o espírito está em sofrimento extremo, e mesmo os passes e palavras não são suficientes para acalmá-lo, os benfeitores mais elevados recorrem a um recurso sublime, o que os médiuns chamam de eutanásia espiritual. Não se trata de encurtar a existência, mas de adormecer suavemente a consciência espiritual, aliviando a perturbação e permitindo que o desligamento se complete sem traumas maiores. É como colocar uma criança assustada nos braços de uma mãe amorosa. O espírito é envolvido em energias sutis, embalado por vibrações de paz e conduzido para zonas de acolhimento espiritual. Nesse momento, o ambiente gélido do necrotério ganha outra dimensão. Mães desencarnadas vêm buscar seus filhos, amigos espirituais se aproximam com lágrimas nos olhos,
Mentores acariciam a alma ferida e a conduzem com ternura. É a vitória do amor sobre a dor. Logo, esse espírito será levado a hospitais espirituais, onde receberá cuidado, compreensão e tratamento adequado. Para muitos é ali que começa o verdadeiro despertar. Não o despertar da matéria, mas o da alma. O recomeço que a espiritualidade prepara com tanto zelo. A prece é uma das ferramentas mais poderosas que temos para atuar no plano espiritual, especialmente nos momentos delicados que se seguem à morte. Quando enviamos orações sinceras por alguém que partiu, criamos uma verdadeira ponte de luz entre os mundos, capaz de aquecer almas ainda em sofrimento e abrir caminhos para sua libertação. No necrotério, onde o espírito está vulnerável, a vibração amorosa de uma oração feita com fé é como um farol que rompe as trevas. Ela fortalece as equipes de socorro espiritual e enfraquece a influência dos obsessores, trazendo paz e clareza para quem ainda não compreendeu sua nova condição. Não importa o tempo que passou, nem as circunstâncias da morte. Uma prece feita com sentimento, mesmo que simples, tem o poder de alcançar o desencarnado, confortando-o e convidando-o a seguir em frente. É a manifestação mais pura do amor e da esperança, capaz de transformar a dor da perda em luz para ambos os lados da existência. Por isso, nunca subestime o impacto das suas orações. Elas são um ato de amor que ressoa no infinito e pode mudar destinos. O necrotério pode parecer o fim da linha, um lugar frio onde tudo termina. Mas para quem compreende a espiritualidade, ele é muito mais que isso. É o palco da verdadeira despedida e o início de uma nova jornada. Enquanto familiares assinam documentos e enfrentam o vazio da ausência, do outro lado, no invisível, o espírito enfrenta seu primeiro grande desafio: o desligamento definitivo do corpo e o despertar para a vida eterna. É natural o choro, o desespero e a saudade, mas é fundamental entender que o apego desesperado dos que ficam pode se transformar em obstáculo para o desencarnado. Espíritos muitas vezes retornam aos seus velórios, não por castigo, mas por amor, querendo consolar, mostrar que estão bem, mas presos à matéria pela energia das emoções humanas. Por isso, o que o espírito mais precisa nesse momento é de preces sinceras, compreensão e amor sereno. Cada oração, cada pensamento de luz enviado, constrói uma ponte que ajuda a alma a seguir em paz. Mesmo que a morte tenha sido repentina, dolorosa ou inesperada, nunca é tarde para enviar sua vibração de fé. No fim, a verdadeira despedida acontece no coração. Feita com amor e entendimento espiritual, ela não é um adeus, mas um até logo. Um recomeço repleto de paz e luz.